Olá, meu nome é Roger Menezes. Eu sou cartomante, tarólogo, numerólogo, astrólogo e terapeuta holístico. Neste vídeo estarei contando mais uma história sobre assombração que foi relatada, que foi contada pelo meu avô por parte de mãe para minha própria mãe. Ok? Meu avô, ou melhor, minha mãe me contou que meu avô um dia foi participar do funeral de um dos fazendeiros que morava em uma determinada região de Uruburetama. E este fazendeiro era um homem extremamente cruel, perverso e desonesto, que quando estava em vida, ele roubou muita gente, ele matou muita gente, ele prejudicou muita gente, ele extorquiu, chantageou muita gente. Para vocês terem uma ideia, ele matou queimada uma família de mendigos que se refugiaram em uma pequena gruta, em uma pequena caverna que ficava em uma de suas propriedades. Ele mandou seus capangas colocarem lenha, madeira na abertura da caverna, da pequena caverna ou da gruta, e que eles ateassem fogo. E assim foi feito, matando sufocadas e também queimadas aquela família. Veja bem, ele morreu. Então meu avô estava lá durante todo o processo o início, do processo do funeral. E naquela época se fazia uma espécie de armação com madeiras e se colocava o corpo sobre o mesmo, pois a dificuldade de se obter um caixão naquela época era muito difícil, era muito complicada, diferente dos dias de hoje, naquela região. Então fizeram aquela armação de madeira que lembrava muito aqueles carros primitivos que se usavam no Antigo Egito para se levar os faraós, que ficavam 4 homens, 2 atrás e 2 à frente, cada um segurando um bastão, um pedaço da madeira sobre o ombro e carregando o faraó ou outra realeza do Antigo Egito. Pois bem, era a mesma coisa, só que como era o corpo de um homem, apenas 2 eram suficientes para carregar o mesmo. No entanto, a assombração, a história de assombração que conto aqui para vocês se inicia justamente nesse momento, pois 2 homens não conseguiam levantar o corpo. E pasmem, o homem era magérrimo, o homem era magro, e os 2 homens que tentavam levantar o corpo eram fortíssimos, eram corpulentos, e mesmo assim não conseguiam. Foi necessário mais 2 homens também muito fortes para levantar o corpo, e assim fizeram com muita dificuldade e partiram em direção ao cemitério, todos a pé, é lógico, pois não havia veículos na região. No meio do caminho, eles já estavam quase à beira da exaustão. Eles estavam completamente exaustos e eles acreditam, eles iriam desistir
do transporte daquele corpo, ou pelo menos eles iriam arriar o corpo a uma certa altura, pois os mesmos, como eu já disse, não estavam mais suportando o peso imenso daquele corpo, que aparentemente não dava razão para aquilo. Então surgiu 2 homens, eram 2 negros, extremamente musculosos e altos. Repetindo, surgiram do nada 2 negros altos e extremamente musculosos e ofereceram ajuda aos 4 homens. É claro que eles aceitaram. Eles ofereceram a ajuda de mais 2 homens, mas os 2 negros disseram: não precisa. A gente pode muito bem com esse corpo. E eles levantaram do chão, pois os 4 homens tinham arriado para conversar com os 2 negros. Os 2 negros então levantaram aquela espécie, digamos, de maca funerária, colocaram nas costas, colocaram sobre os ombros e seguiram adiante. Eles andavam com tanta velocidade, era como se eles não carregassem peso nenhum. Eles andavam com tanta velocidade que os homens logo atrás, inclusive o meu avô, que testemunhou tudo, não conseguiam acompanhar. Eles apressaram os passos, eles quase que corriam e não conseguiam acompanhar as pernadas que eram dadas pelos 2 negros musculosos que levavam o cadáver. E a uma certa altura de uma subida daquela serra, pois eles estavam subindo uma serra, quando eles dobraram o caminho, que não deu mais para serem vistos, os homens que estavam logo atrás, inclusive meu avô, tiveram que correr para alcançar aquela dobra de caminho. E quando eles alcançaram, pasmem, o cadáver e os 2 homens negros haviam desaparecidos. Eles haviam sumido do local. Sem entender nada, todos se reuniram e foram para o cemitério. Seguiram adiante e foram para o cemitério. E pasmem, mais uma vez, o corpo não foi encontrado nem no cemitério e nem em nenhum local, nunca mais. Ele sumiu para o resto da vida. E esta é a história. E então, gostaram? Deixem seus comentários aqui logo abaixo, sugestões, críticas. E para aqueles que desejam ter uma consulta oracular comigo, por favor, entrem em contato. acasadoraculo.com. Também tem meu zap aqui logo abaixo, na seção indicada deste vídeo, nas descrições desse vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.